Olá, campeões! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Pode Prosperar. Queremos agradecer primeiramente a todos vocês pela audiência que está dando, né, aí no YouTube. Já passamos aí a marca de 5, 6, 8 mil, 10, 11 mil visualizações em um único vídeo. Então, isso tudo é graças a vocês aí. Muito obrigado pela audiência. E você que está vindo pela primeira vez, aí, se inscreva no canal, deixa o seu like aí, ativa o sininho e deixe seus comentários aí, que a gente está sempre, né, disposto a responder vocês qualquer dúvida que vocês tiverem. Então, primeiramente aqui nós já vamos falar dos nossos patrocinadores, que são os responsáveis pelo que o Pode Prosperar esteja no ar aí. Vamos lá então? Primeiramente é agradecer a Sim Digital, nossa patrocinadora master aqui do Estúdio Garras. Você que quer uma conexão de internet com excelência, com uma qualidade extrema, né? Você tem que contratar a Sim Digital ou transferir a sua internet para a Sim Digital. Aí sim você vai ver o que é qualidade. Primeiramente, você nunca vai ter problema, mas se tiver problema, é a empresa que tem o melhor suporte para resolver em menos de 24 horas o seu problema que você tiver. Então, pensou em internet, né? Conecte aí com a Sim Digital, tá aí o Instagram deles e entre em contato. Planos a partir de R$ 99,90 você já vai ter essa internet fantástica que temos aqui na nossa residência e temos também aqui no nosso escritório, a Sim Digital. Próximo patrocinador aqui. Então, pessoal, agradecendo os nossos patrocinadores e vamos dar início então aqui a esse podcast incrível. Já falo assim de antemão, você que pensa em franquia, você que pensa em ter um negócio próprio ou fazer um investimento e não sabe por onde ir, esse é o podcast certo. Hoje você vai tirar suas dúvidas com uma pessoa aqui que ela é uma das maiores autoridades no Brasil hoje para falar desse ramo, desse assunto e levar você ao sucesso, né, com seus investimentos. Então, nós vamos trazer aqui o CEO da Talgor, né, e o Bruno Velaz. A Talgor é uma das maiores franqueadoras do Brasil com mais de 100 unidades. E 100 unidades com sucesso, porque não adianta ter 100 unidades e não ter sucesso, são 100 unidades prosperando. Então, agora, né, com um grande orgulho, estamos trazendo aqui, para nós é uma honra, para nós aqui do Pode Prosperar, ter essa autoridade no ramo das franquias aqui. Seja muito bem-vindo, Bruno Velaz, aí. Muito obrigado pela tua presença aqui, né? É uma satisfação para nós estarmos aqui. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, cara, mais uma vez pelo convite do Pode Prosperar. Né, um local aí muito bacana, já estou acompanhando bastante tempo e receber esse convite aqui, nada mais nada menos aí que o Wagner e a galera aí, com certeza trazer um conteúdo aí com excelência para vocês. Que legal. Bruno, eu sempre gosto aqui de começar conhecendo um pouquinho do empresário, né? Queria que tu contasse um pouquinho da tua história. Conta para nós como é que foi a tua história, como é que foi teus primeiros negócios. Conta para nós um pouquinho da tua história para nós aí. Boa, boa. Bom, a verdade é o seguinte, eu comecei a abrir meu primeiro negócio, né, com 14 anos de idade. Né? Meu primeiro negócio. Hoje o pessoal conhece como RP, né, que é gestão financeira, mas na época ninguém conhecia esse nome, na verdade. Lembra quando emitia nota fiscal matricial lá? Sim. As boletas. Tá? Então, eu comecei a trabalhar, a programar, né, na verdade. Antes disso, comecei com mais ou menos 11 anos com curso de informática e fui indo, fiz técnica em informática e assim tal, foi. 14 anos abri a primeira empresa, aí depois acabou acontecendo uma coisa na minha vida que eu tive que parar com ela. Eu fui para a Espanha, eu sou adotado, um casal de espanhol. E aí eu fui para a Espanha. Nesse momento que eu fui para a Espanha, eu fiquei mais ou menos lá um ano. E quando voltei, retornei, né? Aí sempre imaginei assim, cara, vou trabalhar para outras empresas e tal, etc. Mas sempre tive intrinsecamente que eu queria voltar a ter um negócio. E aí passou-se anos, comecei a trabalhar, fui selecionado num projeto da ONU, PNUD, que é um dos maiores projetos que tem. Eu tinha 17 anos e ganhei meu primeiro salário, que era, na época, R$ 2.760. Né? Tudo é tecnologia, né? Uhum. E, me lembro que até hoje fui selecionado. Hoje, fiz um cálculo até, hoje valeria, cara, uns 8, 9 mil reais, né? Se for pensar na época que eu tinha 17 anos. Então, imagina um guri de 17 anos com um salário de mais ou menos de 8 mil reais na época. Né? Nossa. Depois disso, eu acabei saindo do PNUD, fui trabalhar em outras empresas, né? E fui idealizador, inclusive, do projeto que a maioria, com certeza, já utilizou, que é o Decolar. Né?
projeto também, não sei se você conhece, certificado de segurança veicular. Não conheço. Né? Provavelmente quem já fez uma alteração veicular já usou esse sistema, que é um sistema que foi desenvolvido por o Denatran, e eu fui o líder desse projeto, desenvolvimento e tal, um dos maiores projetos do Brasil, onde acabou indo e eu comecei a evoluir. Fui até que daí comecei a trabalhar com a Microsoft, virei um dos maiores especialistas de SharePoint no Brasil, né, que é um conteúdo específico de gestão de conhecimento, de conteúdo. E até que daí abri novamente uma nova empresa e aí que se tornou a Talgor. Né? No caso, era outro nome e depois a gente trocou o nome para Talgor. Tá. E qual foi o momento que tu decidiu ir para a área das franquias, né? Qual foi o momento que tu decidiu assim para ir para o ramo que tu atua hoje? Bacana. Então, começou que como eu abri a empresa com o meu nome, no sentido de... Era o Bruno, que era detentor do know-how de SharePoint. Eu comecei... que hoje é conhecido como OneDrive, aquele Office 365, etc. Né? Na época era SharePoint, inclusive é uma das ferramentas mais utilizadas ainda. Eu percebi que o mercado estava mudando para a questão de online, né? Tudo online, tudo Word online, tudo online e tal. Aí eu falei, pô, cara, isso aí vai dar um problema. Eu era fábrica de software, então desenvolvia software customizado para as empresas, né? E eu percebi que o mercado lá em 2012, 2011 estava mudando. E eu falei, cara, isso vai me quebrar as pernas, eu não posso ficar dependendo aí só de um cliente só. Né? Ou seja, eu tinha lá 4, 5 clientes que ao total eu ganhava lá uns 350 mil reais, vamos por assim. Né? E aí eu fiquei preocupado, tanto que nesse sentimento eu desenvolvi um sistema chamado GED, que é Gestor Eletrônico de Documentos. Esse produto ele foi muito bem aceito no mercado e várias empresas começaram a entrar em contato para representar meu software. Falei, e aí foi aquela de, cara, representação, não sei se é legal, core, aquela coisa toda. Foi quando eu conversei com o meu jurídico, de não, cara, vai lá, verifica para vir franquia. Eu, pô, o que é isso, cara? O que é franquia? Como assim franquia? O que é isso? Não tenho nem noção. Eu ia te perguntar, minha próxima pergunta é o que é franquia? E aí, eu também não sabia, eu sabia só a questão do McDonald's. Sim, né? perfeito. Pô, franquia, McDonald's. Tá? Falei, pô, e aí eu saí do Brasil, fui para Califórnia, fiz um curso lá, voltei depois de um tempo, que é o franchise lá, que eu fiz um curso de internacional, voltei, me especializei em franquia. Falei, cara, eu vou trabalhar com franquia. Por quê? Porque quando você atua com franquia, e hoje eu sou consultor de franqueado, que quer contratar uma franquia, né? Então eles me pagam lá um valor mensal, um valor fixo, que em 30 dias eles podem trazer um monte de franquias, eu avalio para eles, dizendo, ó, isso tem a ver com o teu perfil, isso é importante quando você avalia uma franquia. Né? Se é para o teu perfil, se não tem... Por exemplo, eu, por exemplo, não tenho como trabalhar com comida. Eu não gosto de trabalhar com comida. Então não adianta por mais que gere lucro, eu querer trabalhar com isso. Eu tenho que gerar paixão. Né? Primeira coisa que eu falo para o franqueado, cara, você tem que escolher uma franquia que tenha paixão e não só dinheiro. Tá certo que tem muita gente que tem dinheiro só no bolso, quer investir e ver se está lucro. Né? Mas o cara que está na operação, que está lá no dia a dia, tem que ter paixão. E aí, posterior a isso, eu fiz o quê? Cara, eu peguei, estudei para montar a franquia. A franquia, o que é? É um modelo onde você pega a tua empresa, por exemplo, estuda ela, documenta ela, gera processos e você pode franquear a tua marca. Né? Então, Bruno, né, eu posso franquear qualquer marca? Pode. Né? Pode. Só que tem umas que são franqueadas mais fáceis, outras mais difíceis. Porque você também não, porque assim, tem franquias que têm a ver com know-how, que é conhecimento, tem franquias que detêm de produtos especificamente falando, né? Segredos, né? As chaves, né? Tipo o molho do McDonald's, essas coisas todas, né? Coca-Cola, essas coisas, né? Então assim, tu tem que ter diferença. Mas, no modo geral, é um modelo bem validado, né? Onde você vai lá, pega a tua empresa, por exemplo, vamos imaginar aqui de podcast. Você, cara, eu vou criar uma franquia de podcast. Aí você vai montar o processo, vai documentar e vai dizer, ó, toma, é assim que você monta teu processo, é assim que você traz clientes, o teu ICP, que é o cliente ideal que você tem que montar, entrega para o teu franqueado, dizer, olha, esse cara aqui que vai comprar para você e é dessa forma que você vai vender, aqui está o teu lucro, etc, etc. Só que tem toda a operação, né? Então, uma franquia você tem um modelo validado, e para ser validado você começa pega um franqueado, pega 2, pega 3 e assim por diante, e no final das contas você sabe que vai dar certo. Né? Então, seja, por exemplo, não é que, vou corrigir, não é que vai dar certo, tá? A probabilidade de dar errado é 1000 vezes menor. Então, por quê? Porque tem franqueado
que adota uma franquia, por exemplo, cruza os braços e acha que vai ficar rico. E não é bem assim. Então, na verdade, uma franquia é, você compra um modelo que já é testado, já sabe o que vai acontecer de problemas, isso já está numa planilha, já está bem estruturado, e você somente vai executar de forma operacional essa franquia, né? Esse negócio. Então, ao invés de você pegar lá e começar um negócio do zero, que o risco é bem maior. Tocando nesse assunto, ele reduz as probabilidades que a gente está falando, porque o Sebrae tem as estatísticas, né, que 66% das empresas fecham em até 2 anos, ou menos que isso, né? E a franquia reduz bastante essa probabilidade, isso, né? Isso, exatamente, está certo. Certo esses números aí. Porque antigamente era até menor, era 40%, 20%, e isso cada vez está aumentando mais. Por quê? Porque o pessoal acaba se aventurando, né, num negócio que acha que empreender é fácil. Eu brinco até, inclusive, né, que a palavra empreendedor vem com dor no final. Então, ou seja, por quê? Porque se fosse fácil, todo mundo faria. Então, Perfeito. Tem formas de você, óbvio, gerar um negócio do zero. Tem negócios que, por exemplo, né, quando alguém fala assim, eu nada contra, não é minha opinião somente, tá? Eu vou pegar uma franquia de açaí. Cara, todo mundo acha que botar uma franquia de açaí, por exemplo, é um negócio que, eu vou pegar uma franquia e tal. Cara, tem certeza que tu não pode tocar sozinho? Qual é a diferença se você pegar, por exemplo, e tocar um negócio de açaí para você? Exemplo. Não estou desmerecendo nenhuma marca, né? Mas tem que avaliar bem. Agora, se o negócio tem várias marcas famosas de açaí, e aí mas eles têm uma estrutura muito bem feita, eles têm um diferencial, eles entregam por franqueado algo que se você fizer sozinho, por exemplo, não ia conseguir tão rápido. Talvez você consiga, mas não tão rápido. Então, a franquia também ela diminui o time de sucesso. Então, tudo que você vai fazer no empreendimento, né, existe o tempo do quê? Do aprendizado. Eu nem vou entrar no mérito de outras coisas, como trabalhistas, como contratos, como se tem matéria-prima, você tem que aprender muita parte de contabilidade, enfim. Então, cada negócio tem o seu métier, tem o seu... eu digo que é o conhecimento intrínseco que você aprende somente levando porrada. Né? E tem gente que, cara, em vez de levar porrada, cara, diminui o tempo. Então, quando a gente fala assim, um negócio tem um payback de quanto tempo? O que é o payback? O tempo que leva para o dinheiro voltar no teu bolso. Então, você também tem que avaliar isso, né? Não é só vários pontos aí quando você vai escolher uma franquia, né? Enfim. E tem aquela frase que fala que o inteligente ele aprende com os próprios erros, né? E o sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Então eu vejo que a franquia ela vem com essa parte do conhecimento, porque vamos pegar essa estatística do Sebrae, 66%. Então de cada 10 empresas, 7 fecham nos primeiros 2 anos. E a grande parte disso é o quê? Falta de investimento. Muitas vezes o empreendedor não tem o investimento necessário para alavancar aquele negócio. Mas a grande outra parte que é muito importante é a falta de conhecimento, né? Para fazer com que aquele negócio prospere. Exato. Então eu vejo que a franquia ela reduz bastante essa parte por isso que eu falei, ela já vem, tu aprende com o erro dos outros, né? Então ela já vem já modulada, já com erros que já foram tirados da sua produção, do seu... A questão toda é operação. Exemplo, operação, isso. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, comparado agora que esse dia eu estava falando com um franqueado. Futuro franqueado. O franqueado, eu conversei com ele e tal, daí eu percebi de cara que ele estava fazendo como é que é a palavra? Como fosse um brainstorm comigo. Então ele não estava só, como é que chama? Ele não estava só vendo a franquia, ele estava assim, cara, será que ele meio que queria aprender? Eu falei, cara, por quê? Porque ele era um programador, ele era um desenvolvedor. Então, desenvolvedor, a gente é uma área de tecnologia, a gente oferece sistemas. Daí ele veio falar com a gente, eu quero conhecer a franquia da Talgo e tal. E aí eu falei, não, tranquilo, cara, eu já percebi que você está aqui para conhecer um pouquinho nosso modelo, não tem problema nenhum, tá? E aí eu perguntei sinceramente assim, cara, hoje se a gente terminar aqui a apresentação, você vai virar um franqueado da Talgo? Aí ele falou, cara, provavelmente sim, né? Mas eu tenho que entender. Daí eu falei, bom, beleza, eu já entendi que você é um programador, que você está desenvolvendo um sistema. A Talgo é um sistema, então você quer conhecer um pouquinho qual é a diferença nossa, né? Sim. Beleza. Eu resumi
10 minutos da conversa dele para ele decidir se ele ia continuar a conversar com a gente ou não. Eu falei para ele assim, cara, vamos lá. Qual é o princípio básico de uma franquia? Principal, não importa qual franquia, qual seja o negócio, é venda, certo? Claro. Então, a primeira coisa que uma franquia tem que te dar é como você vai fazer a venda, como é o processo da venda. Isso não importa qual franquia, ele tem que deixar claro isso para você. Primeiro ponto, venda. Segunda parte das vendas é a parte inicial relacionada ao quê? A como você vai entregar isso. Porque isso tem custo, isso tem tudo mais. Então, assim, vendeu, entregou. E quanto você vai ter de lucro, certo? Legal. Quando a gente fala lucro, a gente está falando de uma série de problemas operacionais. Então, quando eu conversei com ele, eu falei assim para ele, cara, você está aqui, você fez todo esse processo, me explica o que deu errado no teu negócio. Ele falou, eu peguei, fiz marketing digital, eu consegui os leads, né, que são os clientes potenciais, chegou para mim, né, e no final das contas eu não vendi. Daí eu falei para ele assim, tá, quem é que era o vendedor? Né? Na alta performance em venda, a gente chama de closer. O que é o closer? Closer é o fechador, é o cara que entrou numa call, né, numa apresentação online, o cara fecha. Dele, eu não consegui fechar, então tu era o fechador. Tá, deixa eu entender então. Então você era o cara, tu era o pré-vendas, tu era o fechador, tu é o desenvolvedor e se entregar, você vai ser o cara que vai entregar para o cliente. É o Severino. E se tiver que desenvolver alguma coisa nova, você vai fazer também? Sim. E quem é que vai fazer o onboarding? O que é onboarding? Né? Entrou, faz o caminho com o cliente, faz a entrega. O acompanhamento. Daí eu falei para ele assim, legal. E como é que... sim. Cara, a grande diferença de você passar tudo isso é que nós vamos te entregar uma operação completa. É essa a grande diferença. Então, outra coisa, você já tomou uma trabalhista? Daí ele, já. Daí de quem? Do meu sócio. Daí eu nem precisava falar mais nada. Provavelmente você conversou com um cara, esse cara você não botou no papel e ele foi lá e te meteu no pau, não foi? Foi. Pois é. Cara, então, ou seja, é também diminuir os riscos que vai ter. Então, uma franquia, ela vai fazer o quê? Ela vai te proteger também, cara. Porque a gente não dá valor, né, Wagner? Mas a gente tem nós somos humanos, cara. Eu quero ficar com a minha família, eu tenho filhos, você quer ficar com a tua esposa, teu cônjuge. Então, assim, não é você ter um negócio é fazer com que você, dia a dia, possa trabalhar aqui como a gente está fazendo, tocar no teu trabalho, e vai para casa descansar. O problema é que a porcentagem maior dos brasileiros e do mundo não é assim, né? Vai pra dentro de casa, né? Vai pra dentro de casa e tu não consegue, porque tem que pagar conta e tudo mais. E vai. E esse é o grande problema. Então, quando você vai escolher um negócio, não importa que você já tenha principalmente franquia você está pagando por isso de forma adiantada. Mas se não, você tem que saber exatamente o que você está entrando. E se isso está te trazendo o quê? Cara, tranquilidade mental. A palavra é certa. Tranquilidade mental. Uma franquia tem que trazer isso para você. Se ela não trazer tranquilidade mental para você, cara, nem fecha. Não tem nem por que você ter franquia, é mais fácil eu brinco assim, você quer brincar de alto risco? Então vai lá comprar criptomoeda. É verdade. Tá, e me diz uma coisa, ao entrar em contato com o Bruno lá, com a tua equipe, o que a Talgor vai me entregar? Franquia de quê? De Legal. Qual ramo? Qual seria o produto em Bacana. Si, né? Ó, a Talgor, como eu te falei, a gente vem de fábrica de software, então a gente tem um know-how muito grande de desenvolvimento. A gente é ainda líder de mercado em GED, Gestão Eletrônica de Documentos. Daí fala assim, Bruno, que cargas d'água é isso? Cara, nada mais é do que o seguinte, você como empresário, por exemplo, está aqui online, né, vendo, por exemplo, se você já teve um processo judicial, qualquer que seja, funcionário, sócio, cônjuge, não importa. O que acontece quando você recebe o processo judicial? Você recebe uma petição, né? O cara me chamou de bobo feio, não me pagou, não interessa, certo? Você tem que fazer o quê? Você tem que fazer uma prova. A prova é documental, certo? Sim. Aí você sai o quê? Sai correndo para o teu advogado dizendo o quê? Meu Deus, cadê os meus documentos? E aí fica literalmente aquele silêncio, como está aqui agora, porque eu não sei onde estão os documentos, essa informação está onde? Está em qual lugar? Aí você... mas está no meu pendrive. Aí você não consegue encontrar as palavras certas lá dentro. Então, o GED, que é o gestor de documento, nós hoje aqui somos especialistas desde 2013. Né? E a gente sempre foi. Então, a gente começou a desenvolver o GED, virou hoje líder no mercado em digitalização empresarial. Tá? Ou seja, a gente vai numa empresa e faz a digitalização tanto do meio físico para o digital
entrega o JED para ele, mas também a gente faz a transformação digital. O que é transformação digital? Transformação digital é pegar não só todos os problemas e processos que hoje tem na empresa e oferecer com sistemas e soluções integradas, onde diminui pessoas, diminui tempo, a tua decisão, né? Mas também tirar na tua cabeça que hoje você pode se informatizar, a palavra antiga, lembra? Informatizar, pagando de uma forma não tão cara como todo mundo imagina. Porque todo empresário fala assim, cara, eu vou ter que informatizar, vou ter que pagar milhões. Né? Vou ter que usar uma TOTS da vida, vou ter que usar uma SAP. E hoje, qualquer projetinho aí é caro. Então, a Talgor hoje é uma empresa de tecnologia. Então, quando você precisa assim, pensou eu preciso de um sistema de aprovação, controle de forma completa para saber onde, quando e como a Talgor resolve. Eu preciso um sistema onde se integre com outro sistema para me traga uma resposta de forma imediata no celular para eu aprovar ou não, a Talgor resolve. Então, a Talgor hoje tem é um hub de tecnologia, onde tem vários sistemas, e as empresas, trazendo os problemas dela, a gente resolve com tecnologia. Na prática, vamos lá. Eu tenho um mercado com 10, 20 funcionários, 30 funcionários, ou tenho uma ferragem, seja assim, o que a Talgor vai na prática, assim, me ajudar, me auxiliar? Legal. Exemplo, vamos pensar, falou pessoas, né? Mercado. Sim. Qual o maior problema de pessoas como essa? A gente vai sentar nos setores, cada setor vai dizer, cara, qual é o teu maior gargalo hoje? Meu maior gargalo? Demissão, admissão, contratação, pessoas. RH. Pessoas. Então, no modo geral. Mas por que o maior gargalo? Porque a pessoa sai, eu não sei exatamente, por exemplo, como hoje, onde está esse documento, se ele assinou ou não assinou, se os comprovantes estão sendo guardados da forma correta. Então, tu começa tendo uma série de problemas somados. Então, a gente entende um problema, um gargalo, e em cima desse gargalo, a gente vai lá e resolve com tecnologia. Então, vou te dar um exemplo, né? Processo de contratação. O processo de contratação, eu abro a vaga, daí vou pegar mudar de exemplo, pegar um cara de edição de vídeo. Tá. Preciso contratar uma edição de vídeo. Qual é o valor proposto dentro da empresa? O valor proposto da empresa é R$5.000, exemplo. 5 mil, beleza. Se for mais 5 mil, tem que passar para o diretor aprovar. Se não aprova, aí a próxima etapa pega os documentos, depois os documentos guarda no sistema. Após isso, pega o contrato dele, manda para um outro sistema integrado para assinatura eletrônica, assinou de forma automática, já manda de novo para guardar os documentos para pesquisa posterior. E após isso, pode até mandar para o sistema de gestão financeira para fazer o pagamento dele mensal. Então, ou seja, eu informatizei, né, um problema que ele tem, que é pessoas, com 2, 3 sistemas juntos. Mas só que esses 3 sistemas que eu falei aqui, você pode resolver não só um problema de RH. Eu posso resolver vários outros. Então a gente fala assim, eu não vou aqui para te oferecer, exemplo, eu não vou te oferecer, tá com dor de cabeça? Tá, toma Advil. Não. Eu vou para assim, a causa da dor de cabeça. A causa do problema. Então a causa do problema a gente vai entender e vai resolver. E outra, qual é a consequência disso? Como assim a consequência? O que ela gera para você, Bruno? Gera um monte de trabalhista. Quanto é que você hoje gera? Cara, tenho 20 funcionários, uma rotação e tal. Pelo menos a cada mês eu tenho um processo trabalhista. Beleza. E o que mais acontece? Eu não acho documento, eu não tenho um contrato do fulano assinado, entendeu? É um exemplo. Exemplo. O que mais você tem? Vamos pensar no financeiro. Financeiro, hoje, o cara ele tem que fazer um controle de gestão de reembolso. Como é que você faz isso? Bruno, o cara me manda aqui uma notinha e eu pago. Mas se você tiver um controle de aprovação de reembolso, você faz esse processo. E aí, por exemplo, acima de R$500 vai para o Wagner assinar, para aprovar. Se o Wagner não aprovar, não é pago. Então, a gente faz o quê? A gente faz com que a gente resolve os problemas dos setores, só que são vários gaps, são várias coisas. E utilizando tecnologia. Por isso que a gente gosta de falar que é transformação digital. Por que transformação digital? O Covid, né, a era desse processo agora, que foi a goela abaixo... A pandemia, ela fez a gente se transformar digitalmente a goela abaixo. Coisas que ia acontecer daqui 10, 15 anos foi agora, né? Exato. Adiantou muito, né? Todo o processo de digitalização que a gente chama, que é a digitalização empresarial. Então, digitalizar não é só pegar o documento físico e digitalizar. Estou falando de digitalizar uma empresa. Fazer com que ela tenha cada vez mais o processo digital. Então, ou seja, você vai poder trabalhar home office, vai continuar, vai poder controlar seus funcionários se eles estão sendo produtivos ou não, mas também você consegue controlar aonde você estiver.
Assinando contratos, por exemplo, dentro do Uber. E digitalizando, tu consegue ver problemas que tu não conseguiria ver, né, num todo, assim, só na tua frente. Falando nisso, qual é o exemplo, assim, tu deve ter vários, centenas de exemplos, mas pega um exemplo de uma empresa aí que tu conseguiu, porque pelo que eu entendi, tu consegue otimizar o empresário, ao digitalizar, fazer todo esse processo, ele consegue ver também que, pega um pouquinho, eu consigo enxugar um pouco a minha equipe e ter o mesmo resultado ou até mais também. Com certeza. Né? E além de tudo, esses processos trabalhistas, uma empresa aí que tu possa dizer que o que ela poupou depois que você entrou dentro da empresa. Aqui no Rio Grande do Sul teve vários. Vou te dar dois exemplos aqui de empresas, tá? Quanto essa empresa poupou, esse empresário deve ser muito grato por ti. Eu tenho aqui que todo mundo conhece, que é a Ouro Prata, que é a Unesul e tal, etc. A Ouro Prata é nosso cliente. A Ouro Prata, ela digitalizou... Para quem não sabe, é a empresa de viação, transporte, que é a maior que tem aqui no Rio Grande do Sul. Então, ela, por exemplo, ela digitalizou mais de 5 mil caixas com a gente. Daí, essa digitalização, ela fez descarte, ou seja, de documentos que não precisa, né? E, além disso, botou todas essas informações para dentro de um sistema. Tá? Dentro, que é o GED, que é o nosso sistema de gestão de documentos. Hoje, toda vez que tem uma trabalhista, o cara quer se aposentar, não importa. Ela vai em 5 segundos e acha a informação. Antes, ela levava uma semana e quando achava a informação. Perfeito. Então, em números exatamente, não sei te dizer. Mas eu tenho, por exemplo, um feedback de elogio espontâneo do nosso, por exemplo, diretor lá de operação, que é o como é que chama? O César. Ele, por exemplo, falou: Bruno, hoje a Talgor, cara, se não fosse a Talgor hoje, eu não saberia como localizar as informações de uma forma tão rápida como a gente consegue hoje. Em literalmente segundos. Né? E outra, como é que ele acha isso? Ele acha através da interpretação, utilizando a inteligência artificial, buscando dentro do documento. Que loucura. Dentro do documento. Então, ele, por exemplo, se for uma imagem, for um texto, não importa. Se tu botar lá assim, eu quero Bruno Velaz, INSS, Fundo de Garantia. Enter. Pá! 5 segundos todo histórico. Na tela. Você vai compartilhar, vai mandar para o advogado vai ler e vai fazer a petição e acabou. Ou até mesmo mandar para quem ele quiser. Entendeu? Então, ter isso de uma forma rápida, cara, você não faz diferença. Com certeza. E outra coisa, a Ouro Prata, ela também tem assinatura eletrônica integrada com o RP dela. O que é isso? Hoje ela tem, olha que legal esse case, ela tem mais ou menos 2 mil funcionários, né? Que são os motoristas, etc. E tal. Só que eles estão aonde? Eles estão no Brasil, Brasil sei lá onde está, no Brasil inteiro. Como é que eles vão assinar os documentos deles, por exemplo, onde eles estão? O Olerite, pedido de férias. Então, eles têm o quê? Eles têm um processo de aprovação online, onde eles estão, eles fazem a requisição manda para onde está aqui, que acho que é Porto Alegre de Navegantes. Isso. Aí, o cara aprova, automaticamente integra com assinatura eletrônica, de forma automática com a matrícula dele, etc. Mandou para ele, assinou, já manda direto para o quê? Para o departamento pessoal fazer as férias dele. Então, ele faz tudo isso pelo celular. Bah. Entendeu? Então, ele tinha antes, era o quê? Bruno, como é que fazia antes? Cara, era uma fila. O pessoal batia na porta lá e ficava uma fila gigante nos centros administrativos que ele tinha. Que loucura. E hoje não. Hoje ainda existe... Claro, tem muito motorista muito antigo, né? Uhum. Antigo no sentido de o cara ter, 60 anos, 65, sabe? Então, o cara tem um tijolão, às vezes não consegue. O que ele faz? Totem. Daí o cara vai lá e assina, faz pelo totem, que são, sei lá, cara, 10% dos... Nem 10%, acho que é... Ele falou que estava em torno de 15 a 20 pessoas que no final ainda meio que não conseguiram se atualizar, né? Porque a gente manda SMS, manda WhatsApp, essas coisas todas pro cara. E nisso que tu tá falando aí, vamos pegar um exemplo que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, mas pode acontecer em qualquer parte do Brasil, que foi a questão da enchente aí. Boa. Vamos pegar uma empresa que ela não tá digitalizada. Perdeu. Ela tá toda ali... Perdeu. Quantas empresas? Várias. Bom, tu deve ter... Várias empresas hoje... Perderam tudo, né? Perderam Se não está... a sua história, a sua informação, perdeu... Não viu o Tribunal de Justiça lá em Porto Alegre? Aquele que... sim. Tudo abaixo? Perdeu, cara. E agora? O que você vai fazer? Chora, velho. Chora. Não tem o que fazer. Chora. Então, assim, hoje, de novo, só dá valor quem hoje precisa da informação. Então, enquanto você não perder um processo judicial que cause dano no teu bolso, você não vai dar valor. Então,
Quantas empresas tem no Brasil hoje? Desde 2024? 21 milhões de empresas. Nossa. Tá? Nós atendemos desde micro a grandes empresas. Uhum. Então, ou seja, se um franqueado, falando franqueado, se o cara hoje pegar 0,01% delas, isso dá 210 clientes, tá? Com um sistema de R$500 por mês, que é recorrente, cara, é outra coisa, meu franqueado ganha recorrente. Uhum. Então, por exemplo, ele vendeu R$500, no próximo mês ele tem 500. Se ele vendeu 2 clientes, ele tem 1.000. Se ele vendeu 3, ele tem 1.500. E o lucro dele é 100%. Como assim 100%? Vou deixar claro, né? O pessoal também confunde. Markup é diferente de lucro. Então, se é R$500 que ele vendeu, a metade de 500 é quanto? 250. Quanto é que é 100% de 250? 500. Sim. O pessoal confunde, não, é markup. Não. Markup é quando tu pega produto, pega a sua xícara, vendo, faça uma média, e aí tem o markup. Não tem nada a ver com uma coisa. Até deixa claro aqui para o pessoal que está vendo. Tá? Então, ou seja, nosso lucro, no mínimo, é 100%. Você virou franqueado, pelo menos cada venda é 100%. Tem franqueado nosso que tem 800%, cara. Tem franqueado que paga para a gente, por exemplo, mensalmente, R$99 e vende 800. Quantos por cento são? Porra, entendeu? Sim. E aí, o que acontece? Quando o franqueado entra, o futuro franqueado entra em contato com a gente, eles não acreditam, porque eles tomaram tanto ferro nas outras franquias, que eles falam assim, cara, tá zoando mesmo? É verdade que isso é 100%? Não, eu já não acreditava quando era 100, agora tá mostrando que é 800. Falei, cara, não tem problema nenhum, deixa eu fazer o seguinte. Aí eu pego, vou lá no painel, abro a nota fiscal, baixo a nota fiscal e mostro para ele, vou no grupo do franqueado e digo assim, ó, tá aqui o print do depósito do cara aqui. Você acredita agora? Ele, porra, caraca. Eu disse, não, é isso. Aí o cara que vem dessas franquias, que é 14%, por que a média de lucro no Brasil de uma franquia? Se tu falar 40%, tá ótimo. Comida é 17%, 18%. Mas, no modo geral, é 40%. Né? Lucro líquido? Lucro líquido, no bolso. Nós somos 100%. Lucro bruto. Tá, Velaz, mas e qual é o lucro líquido? Cara, paga, tira imposto. Uhum. Tira imposto só. Então, ou seja, se teu lucro é R$100, paga 10%, tá, 90%, vai. Sim. Lucro líquido, então no mínimo 90%. Uhum. Tá? Mas o lucro bruto, cara, é 800%, 700%, dependendo da venda. Tem franqueado meu que ganha 10 mil por mês e me paga 4. 6 mil de lucro. O teu franqueado é o que deixa eu entender. O teu franqueado é o que te traz empresas? O meu franqueado, na verdade, é o cara que está na operação e fazendo a gestão. Ele é um head regional. Vamos lá, vou comprar uma franquia tua. Beleza. Qual que é o meu papel? Como franqueado. Então, você vai virar o meu head regional. Então, por exemplo, nós estamos aqui em Canoas, né? Tá. Então, você vai virar o head regional de Canoas. O que é o head regional? Cara, você vai entrar... Eu nem gosto de palavra franqueado. Eu já falo isso. Eu falo que é sócio. Por que é sócio? Porque você vai estar comigo com risco. Então, você vai pegar o teu dinheiro e vai trazer para a Talgor, vai pagar a taxa, que é uma taxa só, tá? Diferente das outras, que são algumas... Como é que os caras fazem? Eles fazem assim, ó. Então, você vai virar o franqueado agora, paga 10 mil, né? Beleza. Aí eu começo a investir. Então, aí você tem mais isso, aí tu tem a mesa, tu tem não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Quando vai ver, tu não investiu 10 mil. Em infraestrutura, tu investiu 200 mil. Uhum. Exemplo, esse franqueado que eu vou trazer para o podcast, por exemplo, no próximo convite aí que a gente vai fazer, que é o Franquia e Fracasso, né? Que vai ser vai ser uns episódios que eu vou fazer um curso. Muito top. Franquia e Fracasso. Já dou o convite. Ó, é FF. Convite para você aqui, ó. Franquia ou Fracasso vai rodar aí toda terça-feira nesse local aqui, né? Para o franqueado, todos que eu vou convidar. Então, esses caras gastaram 800 mil. Por que 800 mil? Porque eles pagaram 30 na taxa de franquia, só que vai indo. Aí, beleza, é 300. Só que daí, o cara não conseguiu pagar, ficou no negativo. Aí ele foi tirado do bolso dele. Passou mais um mês. O cara já está com 800 mil negativo. Uhum. Daí tu fala, que negócio é esse de franquia? E o cara tá desesperado querendo agora até quebrou, teve um distrato, etc. Enfim, depois a gente vai trazer a conta história aí. Mas o que eu quero trazer com isso é o seguinte, você que está quer buscar um negócio, cara, você tem que avaliar o quê? O quanto você está envolvido. Você perguntou, o que você, como franqueado, é da Talgor? Você vai ser meu head regional. O que é o head regional? Você vai estar gestionando a unidade. Como assim gestionando? Controlando indicadores. É como se eu chegasse para você o seguinte, você investiu, eu vou trazer a tua unidade, vou estar montando ela, vai estar operacional. Uhum. Eu vou te treinar durante 3 meses. Esses 3 meses você vai aprender como controlar esses indicadores, né? Ou seja, de forma positiva, negativa, etc. E no 3º mês eu te entrego ela faturando lucro. Uhum. E tu tem que só tocar ela. Uhum. Aí, por que eu fiz isso?
Tá? Eu simples. O que aconteceu? Por tantos anos de vida de negócio que eu tive de franquia, eu também, como eu te falei, eu sou consultor, as pessoas me contratam e franqueadores também me contratam. E eu pensei por noites em claros como é que eu podia gerar um negócio da Talgor pudesse cada vez mais ser o quê? Ser anti-falha. Como é que eu gero uma franquia anti-falha? São duas pontas, velho. Se eu digo, cara, meu negócio é foda. Meu negócio é foda e ponto final. O meu produto é foda e meu ponto final. Estou falando da Talgor, né? Estou falando como modo geral agora. Beleza. Tá, mas a outra ponta quem é? É o franqueado. Franqueado. Como é que eu garanto que franqueado vai dar bom? Não tem como. Não tem como. Aí o cara vai lá, reclama, diz que é ruim, que não sei o quê. É normal, certo? Sim. Beleza. Tem os franqueados que falam a verdade, que é realmente, mas tem franqueado que só cruza os braços e acha que vai ficar rico. E não é assim, cara. Acho que é só botar dinheiro. Vou botar o dinheiro aqui, beleza. Se tu é investidor, tá tudo certo. Sim. Daí você pega lá, por exemplo, McDonald's. McDonald's você paga lá mais ou menos 500 mil da taxa, pega 3 milhões e investe em toda a infraestrutura, roda 9 meses antes de abrir oficialmente, para depois abrir o negócio. Pronto, agora tá ok. 9 meses? 9 meses. Como assim 9 meses fica... Você tem que ficar rodando, tu vai lá para um treinamento, tu vai, roda. Por que eles fazem isso? Justamente para barreira de saída. Para ver se o cara aguenta a pressão. Tudo que tem a ver, tudo. Né? Então, assim, depois para... Tá, beleza. Quantos por cento são de lucro? 15, 17. Mas tudo bem, o cara fatura 700 mil, 800 mil, tá bom, né? Beleza, mas você tem 3 milhões hoje para investir? Não é todo mundo. Sim, eu estou falando com a galera que tem hoje uma média de 75 a 150 mil para investir, até mais. Esse cara vai investir em quê? São esses caras que investem em coisas erradas e perdem o dinheiro. Então você, como franqueado agora, Wagner, eu vou dizer para você assim, ó, cara, presta atenção, eu vou te dar um negócio onde você vai entrar como franqueado sócio. Eu vou te treinar durante 3 meses para você controlar esse negócio, essa unidade nova, onde você vai estar sentado aí, controlando aí com o computador que você tem aí, que é a internet. Beleza? Você vai entender o que é vendas, o que é closer, SDR, pré-venda, fazer todo o processo, como é que o cara está performando ou se não está performando. No final, estou te entregando ela lucrando. Faturamento, para mim, é ego. Então, a gente fala assim, ó, não fala em faturamento. O nosso da Talgor é lucro. Porque não importa dizer, eu faturo 1 milhão. Quanto você tem de lucro? R$1. Nossa, parabéns para você. Você é banco? Perfeito. Não é banco, eu também não concordo com isso. Tem faturamento de 1 milhão e gasta 980 mil. Cara, ganha 20 mil. Não dá nada. Então, exemplo? Não quer dizer nada. Então, ou seja, nós trabalhamos com lucro. Então, quando você vem como franqueado, diz, cara, pega o teu lucro, quanto é que você quer? A primeira pergunta que a gente faz quando tu está na entrevista. Wagner, quanto é que você quer nesse negócio investindo aqui com a Talgor? A maioria fala uma média de 10, 15, 20 mil no mínimo, líquido. Nós vamos, beleza, o teu payback nisso aqui, cara, a gente vai te entregar o processo rodando e eu te entrego, somos sócios, somos risco junto, tá? Nós vamos tocar isso aqui juntos até eu te entregar esse valor que você colocou. E a gente entra num acordo, porque é uma sociedade. Tá? Daí, beleza? Você vira um franqueado assim? Pô, vai lá, esse cara, pô. Daí, tá me dizendo o seguinte, você vai rodar, você vai me treinar, vai estar tocando o negócio, você vai me entregar lucrando 15 mil. Ou 10. Ou 20. Sim. Legal. Você me dá teu dinheiro? Sim. Pronto, agora você é meu sócio. Você entendeu porque eu falo que não gosto de franqueado? Sim. Porque você vira como sócio, você entra no risco comigo. E detalhe, tá? Eu sou a única que bota em contrato garantia de cancelamento e devolução de dinheiro. Mas por que eu faço isso? Porque dá certo. Porque tu conhece. Porque eu sei que dá certo. Porque eu já testei e eu sei que funciona. Nenhuma franquia faz isso assim, peraí, toma o dinheiro de volta. Pelo menos não que eu conheça até agora. Que dia é hoje, né? Que data é hoje? Gravem aí. 19 de maio. Vai que, né? Amanhã tem um... Opa, o Velasco está lá e eu vou fazer igual agora. Então muda um pouquinho. Tá, e qual o diferencial? Existem várias franqueadoras. Com certeza, todos cara. Ramos, hoje... nichos, tudo mais. Qual o diferencial da Talgor para as demais? Tu já falou vários diferenciais que eu já vi aqui agora. Ótimo. Mas quais os mais, assim? Cara, assim, ó, o principal que eu falo é o seguinte, cara. Eu sou adepto, né? Eu sou até meio japa. Eu sou dotado, não sei muito bem se eu sou japonês e tal. Né? Mas enfim, então, como eu sou dotado, não sei se dizer. Mas eu amo a cultura japonesa. Eu acho que tu tem um ar de havaiano. Também, né? O cara fala até havaiano também. Tal. Cara, como diz o meu amigo, eu tenho que torce pra não estar latindo, né? Mas vamos lá. Hoje, eu gosto muito da cultura japonesa. Então, o japonês, para mim, é processo.
E o que eu mais aprendi na minha vida é que o processo dá certo. Então, a gente fez o quê, cara? A gente investiu dentro da Talgor, colocamos empresas fodas para fazer, né? Inclusive aqui, que é a Full Sales, né? A Full Sales, né? O Yuri, eu tô fazendo propaganda aqui, quero pontuação, não tô brincando. Tá? A Full Sales é uma empresa hoje que tem 2 anos de mercado, cara, e ela hoje literalmente já fatura 4 milhões com vendas. Ela tem um processo de vendas foda. E a gente fez o quê? Contratou ela. A gente contratou ela para botar dentro da nosso grupo, onde a gente botou todo esse método de vendas dentro. Foi fácil? Não foi fácil. Cara, não foi fácil, mas é insistência, persistência e pegar um método que hoje funciona para eles, né? Eles hoje têm 400 acelerados, literalmente, né? Nós somos um deles, e a gente colocou dentro do nosso método. Então, vamos lá. O que nós hoje temos de diferença? Método e processo validado. Ponto. Então, quando fala método e processo validado, tá? É o quê? A gente hoje entrega marketing digital para o nosso franqueado. Nós entregamos pré-venda para o nosso franqueado. E nos primeiros meses, até lucrar no acordo que a gente faz junto aqui, por isso que eu falo que é a grande diferença, a gente dá um closer. O que é closer? É um cara que faz a venda. Então, eu digo para você assim, cara, eu vou contigo até aqui, onde no máximo ou mínimo, enfim, a gente acorda isso, você vai estar lucrando isso aqui. O que você acha? Pô, acho muito bom. Perfeito. O payback nosso é uma média de 7, 8 meses. Né? Então, você investe em torno de 7 meses e já está com lucro no teu bolso. Então, eu tenho hoje franqueado que fatura 150 mil e tenho lucro de 75 mil por mês. Eu tenho um franqueado hoje que fatura 22 milhões. Daí que trabalha com licitação, que é uma outra pegada também. Então, assim, como é lucro livre, que é uma coisa... Vamos lá. Lucro livre. Por que é lucro livre? Você bota quanto quiser de porcentagem em cima. No mínimo 100%. Né? Outro ponto. Liberdade geográfica. Você pode, por exemplo... Wagner, você virou meu franqueado agora aqui de Canoas. Bruno, posso vender para Porto? Pode. Bruno, posso vender para Caxias? Pode. Tá, mas se você tiver um franqueado lá, quem faz a campanha é nossa. Então, a gente consegue não dar colisão. E, cara, tem muito espaço. E a gente não quer quantidade, a gente quer qualidade. Então não tem como dar problema. E quem gestiona isso tem um sistema, tipo, entrou cliente para você, esse cliente não vai entrar para o outro. Acabou. Então isso te dá o quê? Liberdade geográfica. Te damos qualidade de vida. Por que a gente dá qualidade de vida? Porque eu só preciso de ti em torno... No início, eu preciso em torno de umas 2 horas para tu treinar. Não precisa ser online, no horário comercial. Pode treinar num outro horário. Né? Aí você vai aprender e tudo mais, etc. Mas depois, se você assumir, eu preciso 1 hora tua, pelo menos, para virar gestor. O que o gestor faz? Como é que está o indicador? Está vendendo quanto? Quantas vendas foram feitas? Quantas foram perdidas? Por que foram perdidas? E assim por diante. Mas você vai aprender com isso, certo? E, além disso, lucros livres, que é a questão de você poder colocar o teu valor em cima. Tem franqueado que hoje tem licitação milionária. Por exemplo, uma licitação de 2 milhões por ano, ele ganha por ano, porque renova todo ano. Né? E ele me paga 36 mil. Tá bom o lucro? Então, ou seja, me paga 36 e ganha... Me paga não, né? Paga para Talgor. Então, se minha conta estava feliz. Né? Né? Tava bem, né? Mas não. Paga para Talgor, né? Pega 2 milhões, menos 36 mil reais, o cara paga o imposto. Cara, pô, faz o cálculo aí, que nem sei ter ideia quantos 1000% é. Sim. Entendeu? Então, essa é a base aí. Por quê? Lucro livre. Essa é a liberdade que a gente dá para o nosso franqueado. Entendeu? Então, os diferenciais, além do método validado, além de uma empresa séria no processo de vendas que nos está toda hora monitorando esse processo, etc., que é a Full Sales, né? Uma empresa super validada, além da estrutura operacional toda por trás, porque quando o franqueado entrega, né, vendeu, não é ele que entrega, quem entrega é a franqueadora. Então, literalmente, eu só preciso o quê? Eu preciso realmente um franqueado sócio a fim de fazer a gestão. Aí me fizeram uma pergunta esses dias e falaram assim, Bruno, você é tão bom assim, por que você bota franqueado? Eu falei, cara, eu já tentei botar, como é que chama? Botar unidades fora do Brasil. Cara, a pior dor de cabeça que eu tive. Por quê? Porque um gerente não tem cabeça de dono. Sim. Então, porque hoje, se você entrar como sócio, tu vai me cobrar, cara. Sim. É resultado, como é que tá, o que está acontecendo e tal. O gerente não, o gerente cruza os braços lá, se está dando bom, não está dando bom, está ganhando dinheirinho dele no mês. Então, sim, essa é a grande diferença de eu querer. E outra coisa, além disso, também tem uma coisa minha pessoal. Eu quero fazer diferença no Brasil, quero fazer diferença no mundo. Então, eu tenho hoje, de forma indireta, mais de 1000 famílias que veio de um sonho chamado Talgor, que é eu. Então, ou seja, cara, tem a ver uma coisa também de teu legado. Então, eu poderia muito bem, por exemplo, tchau para ti, fazer isso e acabou. E não é isso, não é o caso.
caso é fazer diferença no Brasil. E hoje, do jeito que está, né, gente, você vê que quanto mais faz a diferença, melhor. Olha só, eu me corrija se eu tiver errado. Pelo que o pouco que eu te ouvi aqui agora, eu entendi que o Bruno, vamos lá, o Bruno se especializou a vida inteira para chegar onde chegou hoje. Sim. O Bruno é um consultor, primeiramente um consultor que as empresas chamavam e chamam e vão continuar chamando para ir lá resolver problemas dentro da empresa, problemas de todas as áreas que pode ter dentro da empresa, RH, sim, vendas, onde está indo o dinheiro, né, o estoque, digitalizando tudo isso. E o Bruno entendeu assim, isso aqui o meu conhecimento não pode ficar só para mim. Eu preciso compartilhar meu conhecimento com outras pessoas. Eu preciso fazer com que o meu conhecimento chegue a mais empresas para que mais empresas prosperem. E aí o Bruno cria a companhia a Talgor, justamente para isso, para passar esse conhecimento para outras pessoas, porque o Bruno era um só. O Bruno é um só. O Bruno não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É o maior desafio, né? Todo mundo, e através da Talgor, tu conseguiu se duplicar. Exato. Com outras pessoas. Isso. Pelo que eu entendi, é essa a raiz, né? Isso. Então, tu te especializou e a Talgor hoje é duplicações do Bruno, de todo o seu conhecimento, para que empresas consigam otimizar, né, os seus rendimentos e não tenham prejuízos. Exato. Que nem tu falou. Principalmente causas trabalhistas. Tem empresários aqui que a gente fala que só em falar em causa trabalhista já chega a se arrepiar, e tu consegue o quê? Reduzir esse risco, reduzir o risco para que não tenha causa trabalhista, e se tiver uma causa trabalhista, lá na frente do juiz, sejam muito menores os riscos de tomar um prejuízo maior, é isso, Perfeito. né? Perfeito. Só nessa área, quanto outras, imagina, né? Exatamente. Hoje você ter a informação na palma da mão faz muita diferença para qualquer empresa. Total. A informação é tudo. E a maior diferença que hoje a Talgor tem na situação é a seguinte. As empresas, elas contratam um sistema, esse sistema ele acaba resolvendo, só que daqui a pouco ele contrata outro sistema. Porque aquele sistema não dava conta. Daí ele vai lá e contrata outro sistema. Aí o outro sistema tem que integrar com outro sistema. Então tem que contratar uma empresa para integrar. E aí, quando você vai ver, você tem 5, 6 sistemas, 5, 6 fornecedores, eles brigam entre si, os projetos não andam, não se integram e você só tem dor de cabeça. Então, o que a gente fez? Cara, vamos ser um hub de sistemas. Tipo um marketplace. Gigante, onde a gente consiga colocar. Hoje nós temos 6 sistemas, vamos lançar mais 2, inclusive, ainda esse ano. Tá? E cada vez mais sistemas. O objetivo é, você pode ser meu cliente com um simples sisteminha, pequeno. Paga lá R$200. Só que daqui a 3 meses você vê que é importante fazer a gestão de documentos. Aí você paga mais R$500. É super importante eu gerir o processo interno, aprovação, etc. Aí você paga um pouquinho mais R$1.500. Cara, eu preciso de um RP, eu preciso fazer gestão financeira, emitir nota fiscal. E aí você paga mais R$500. Só que é só habilitar. É plug and play. Acabou. Você não precisa contratar 3 empresas, 4 empresas para ter 4 sistemas. Você tem só a Talgor. E a Talgor consegue, a grosso modo, consegue automatizar qualquer empresa? Qualquer empresa. Não tem nenhum... uma empresa que não tem nada de automatizado, vamos dizer assim, estoque, tudo, a Talgor consegue resolver essa dor. Toda empresa que eu falo assim, quando é que uma empresa precisa de sistema? Essa é uma boa pergunta, né? Quando uma empresa precisa de sistema? Como precisa informatizar? Cara, quando ela começa a crescer. Não, nem quando abre. Antes de abrir tem que estar automatizado. Quando começa a crescer. Aí a gente tem uma solução que a gente vai lançar agora, que é um CRM. A gente antes falava... Só qual era o maior argumento, né, das empresas? Que a gente vende é objeção. Então sabe qual é o argumento? Cara, eu sou pequeno. Eu não consigo comprar teus sistemas, porque... Eu falei para eles assim, tu é pequeno? Sim. Tá bom. Quanto é que custa esse café aí? Quanto é que você paga esse café aí? R$10, R$20? Por aí, né? R$20, né? Um cafezinho. Mais? Quanto é o cafezinho pro lugar? Tu vai um cafezinho? Cafezinho, um expresso.
R$4, R$5? R$4. Se bota 10 dias é 40, né? Uhum. Então, se for 20, dá 80. Eu falei assim, você toma quantos cafés aí por dia? Um só? Não, acho que pelo menos os 2. Já dá 200. Cara, então se tu economizasse nesse café, você percebeu o cliente podia resolver um problema da tua vida. Então, verdade. desculpa que eu vou falar agora, mas são prioridades. Se você prefere tomar café e ainda continuar com o problema, tô ok. Se tu pode parar de tomar café e resolver um problema e não ter problemas, por exemplo, processo judicial de meu funcionário não assinou o ponto. Meu funcionário não assinou o contrato lá de entrada. Meu funcionário levou um notebook que eu dei para ele, por exemplo, e não teve o protocolo de entrega de volta. Cara, é só mandar um simples assinatura digital pro e-mail dele e ele assina com validade jurídica. Você não tem R$200 para pagar? Só que daí ela começa a ver a possibilidade depois de usar outro sistema. E assim vai. Porque aí que está o processo de transformação digital. Quando eu falo de transformação digital, está aqui, ó. Uhum. Entendeu? Então, toda empresa acima, literalmente, de 2, 3 pessoas precisa de sistema. Tá? Sim. E eu vou te falar bem a verdade. Hoje, tem empresas que... Eu conheço gente que fatura 100 mil por mês e só tem uma pessoa. E aí? Coisa boa, né? Que negócio bom esse. Né? Outra situação. Tem pessoas que têm 100 funcionários e não faturam lucro, né? Aí tu entende que lucro não é a mesma coisa, fatura não é a mesma coisa, e tamanho de funcionários em empresa também é só ego, tá? Vai por mim também tem que ver por essa situação. Mas vamos lá. Outra coisa que você falou muito importante é no cenário de você estar escolhendo o que você vai investir no cenário de transformação da empresa. Então, ou seja, cara, hoje toda micro e pequena empresa precisa de sistema. Quem não tem sistema, quando eu falo sistema, porque eu falo sistema porque é uma solução informatizada para acelerar o que você hoje precisa fazer no teu dia a dia. Só isso. Se o teu processo está errado e botar um sistema, só vai acelerar a merda. Uhum. Se tu continuar com o processo errado. Uhum. Então a Talgor entra para entender o que você está fazendo errado e automatizar, entendeu? Vou te dar um exemplo. E até para corrigir também alguns que tem gente que tem pessoas que têm automatização já, mas tá errado. Aí tu entra lá e faz uma consultoria também, né? Exato. E empresa que não diz que ainda, mesmo assim que não tenha dinheiro, tá? A gente vai lançar um CRM agora, provavelmente em julho, tá? O CRM para quê? Para fazer vendas. Então a gente vai entregar para assim, cara, tu não tá vendendo, não. Então eu tô aqui para fazer tu vender. Vou te entregar um CRM que é gestão de vendas completo, além de um treinamento completo de processo e marketing que a gente vai te entregar um treinamento para você. Que legal. Então não tem nem como desculpa assim, cara, então só se você não quiser ganhar dinheiro. Daí se não quer ganhar dinheiro, aí você também não compra o CRM. Só que o CRM, concorda comigo que, por exemplo, ó, você vende uma coisa, você precisa fazer o quê? Você precisa emitir nota. Você precisa emitir nota, você precisa do RP, que é a gestão financeira, a gente tem. Se você precisa assinar um contrato, por exemplo, teu cliente, para amarrar ele, a gente também tem sistema para assinar contrato. Só que tudo isso gera o quê? Documentos. A gente também tem um gestor de documentos. Você entende que todo envolve depois no final das coisas? Igual? Tudo. Então, cara, a Talgor está para isso. O franqueado tem que entender que a Talgor é uma empresa de tecnologia. A tecnologia hoje é entre as 3 maiores do mundo que mais cresce. Tá? Inclusive aqui no Brasil, negócios, né, está entre tecnologia, área estética e comida. Só que comida, 17 e poucos % de lucro. Pessoas, estoque, trabalhistas. Estética e estética também. Mesma coisa. Né? 40%, 50% de lucro, dependendo da situação. Só que qual é o maior problema? Pessoas. Uhum. Você depende de expert. Uhum. Eu preciso de um cara que faz a comida, preciso do cara que corta o cabelo, preciso do cara que faz a massagem. Se ele perder, acabou. No contrário do nosso negócio, não. Nosso negócio a gente tem sistema. Depende de quê? Depende de nada. Você vira franqueado, você começa a rodar, você começa a vender, fazer negócio. Cara, só vai dar problema se a Talgor falir. Nós temos 20 anos de mercado. Sim. Entendeu? Então é essa a situação. Tá, não pensando na Talgor agora, qual é a dica que tu pode dar, né, para as pessoas que buscam uma franquia, ou que tá aí pensando, aquela pessoa que tem ali um valor para investir, sabe? Boa. Qual a dica que tu poderia dar? Legal. Cara, ó, olhar aqui no olho aqui para vocês aqui, né? Aqui, né? A câmera. Boa, vou lá, olha só. Primeira coisa, cara, paixão. Acho que assim, o que você é apaixonado? O que você gosta de fazer? Esse é o primeiro ponto. Tá? Exemplo cara, se você gosta de pessoas, vai trabalhar com restaurante, por exemplo, vai trabalhar com alguma coisa que atenda pessoas. Né? Então, paixão. Por que é paixão? Porque quando a merda bater,
Você tem que ter vontade de levantar a bunda da cama e ter... Cara, eu vou lá cuidar do meu negócio. Se você não tem paixão, não adianta. Então, beleza. Beleza, sabe uma coisa que gosta, faz sentido ter o modelo, negócio, show. Aí quanto você tem no teu bolso? E não é no teu bolso, tipo, por exemplo, tá? Ah, Bruno, eu tenho 50 mil, 100 mil, não importa. Mas não é só 100, porque a taxa da franquia é uma coisa. Depois você tem o quê? O capital de giro para você gerar. Então, se você tem 50, você tem que encaixar, tipo, pô, a taxa aqui vai ter que ser 20, 30 mil e o resto é para o shits happen, né? Merda acontece, alguma coisa do tipo que você tem que pagar. Então, segunda coisa. Terceira coisa. Beleza, agora tu sabe o que você quer buscar, tu sabe qual valor você quer investir, o quanto mínimo tu quer ganhar de lucro. Porque isso vai fazer um filtro. Cara, eu quero ganhar, exemplo, a gente faz uma pergunta, como eu te falei, né, Wagner? Para você hoje viver bem, quanto é que você vai ganhar? 40 mil. Legal. Eu vou dizer para você, ó, com 40 mil reais no nosso negócio, você consegue chegar em mais ou menos 10 meses. É bom para você 40 mil reais em 10 meses, aqui começar líquido do teu bolso? Sim. Como é que você consegue chegar até lá? E aí nós mostramos um cálculo para você como a gente chega até lá. E te prova que tem como chegar lá e que tem franqueados que chegaram até lá. Então, é importante você, que está procurando aí uma franquia, também saiba exatamente isso. Quanto você quer ganhar de lucro, como vai chegar lá e tem que estar claro todo o procedimento para você. E aí, posterior, o resto, cara, é realmente pesquisar a empresa, olhar o Reclame Aqui, olhar a questão, por exemplo, quantos franqueados, olhar se ele te dá segurança. Né? No modo geral, o resto é mais do mesmo. Vai lá, o que procurar na internet e tal. Eu acho que o principal que eu tenho para falar é isso. Tá? Paixão, valor de investimento, lucro que você quiser e o que você pretende com esse novo negócio. Porque, por exemplo, Bruno, eu quero ficar 100% nele. Não, eu quero ficar 1 hora, eu quero... O meu negócio tu consegue rodar em 1, 2 horas, estou te falando. Entendeu? Então você consegue fazer o quê? Você consegue ter outros negócios, você consegue ter mais qualidade de vida, você consegue ficar mais com a tua família. Então tem que ver o que você está procurando. Se é um negócio que está procurando dessa forma, beleza. Aí eu faço convite, vem procurar a Talgor aqui que eu vou te mostrar. Mas a gente faz um diagnóstico com você, isso é importante, tá? Então todo cara, faço convite aí, quer conhecer a Talgor, né? Pô, comenta aqui, chama a gente, etc. Que a gente vai fazer um diagnóstico. O que é esse diagnóstico? Olha que interessante. Quando você vem procurar a Talgor, a primeira coisa que a gente faz, não sei se você conhece a Empretec, Empretec foi criado pela ONU. A ONU usado em mais de 30 países, que avalia as 10 habilidades do empreendedor. Comprometimento, busca de informação, tem várias. E existe, no Sebrae usa ele aqui. Né? Então você vai lá e faz uma imersão durante 7 dias para ver qual é o nível de conhecimento teu como empreendedor. Né? E a gente avalia em cima do diagnóstico do cara, por exemplo, como é teu comprometimento, como é que tu busca planejamento. A gente tem uma nota no final. E essa nota a gente diz, Wagner, esse negócio aqui, no final de tudo que você falou, faz sentido você estar com a gente. Ou não faz sentido. Você, cara, você tem que trabalhar com pessoas, porque você se dá bem com as pessoas. Você tem que procurar uma coisa que vale a pena e tal, em cima do valor que você está procurando. Que às vezes, por exemplo, você pode dizer assim, Bruno, eu não tenho esse valor X para investir na Talgor. Mas você indica? Sim, a gente indica. Então a gente não está só para pegar ali, vem cá, tá tudo bem. Tem franquia que simplesmente te faz a barragem no início. Você tem dinheiro? Não tem. Então tá bom. Então, quando você tiver, você fala. Então, a gente também faz uma avaliação que ninguém faz, que é um diagnóstico. E isso faz grande diferença também. Que legal. E aquela pessoa que está pensando assim, Bruno, eu não sei se eu sou capaz de ser um franqueado da Talgor, não sei se eu tenho conhecimento, eu não sei se eu tenho estudo. Sabe aquela pessoa que fica... eu achei legal, acho que tu já meio que respondeu isso, tu faz um diagnóstico antes, né? Vocês conversam. Então, a pessoa não precisa ficar com receio. Né? Eu acho que isso é... Então, aquela pessoa que está pensando... Nesse momento está pensando agora. Eu não sei se eu vou ter conhecimento, eu não sei se eu sou capaz. Muito boa pergunta. O que tu diria para essa pessoa? Então, a gente avalia muito o perfil do franqueado. A gente tem, cara, franqueados diversos. A gente tem gerente de imobiliário, a gente tem técnico em enfermagem, a gente tem, cara, jogador de futebol que está começando, a gente tem vários, jogador de vôlei. Então, por quê? Porque, assim, o que a gente traz, o que tem que ter para ser um franqueado, não Talgor, mas franqueado de modo geral? Vontade. Perfeito. Bom, tem que ter vontade. Depois que ter vontade, cara, né, existe sim um tempo de aprendizagem. A gente fala que o processo nosso de homologação existe para você que vai virar um head regional da unidade. Ou seja, eu vou te ensinar a gestionar. Você vai ter 3 meses para isso.
Só que, cara, geralmente as franquias fazem o quê? Elas têm homologação, depois da homologação, como eu te falei, tipo, vai abrir uma Cacau Show, que é uma das maiores franquias que já cresce no Brasil, enfim. Ela tem um tempo de 90 dias até a homologação, depois que homologa, você começa a vender. A maioria são assim. A nossa não. Você virou franqueado hoje, você faz um treinamento, você faz um onboarding, cara, dando tudo certo, em 1-2 semanas, você já começa a executar ela de forma automática. E você se prepara para virar um head, ou seja, um gerente da região. Né? E eu te preparo para isso. E aí você vai controlando, vai melhorando. E existem outras formas posterior depois, que a gente nem comentou aqui, que você pode aumentar mais ainda a rentabilidade. Porque você vai crescendo. Daí é o nível 2 da brincadeira. Então, ou seja, beleza, ó, até aqui tu vai virando automático, aquela coisa toda. Depois, Bruno, eu preciso do seguinte, eu quero chegar... Eu preciso comprar uma casa, eu preciso aumentar minhas rendas, o que dá pra fazer mais aí? Aí existem outras coisas que a gente vai entrar em outros... Exemplo, quer ver? A gente faz marketing digital. O marketing digital, você vai lá, traz 10 leads. O que é lead, para quem não conhece? É cliente potencial. Como é que a gente faz isso? Tráfego pago. O que é tráfego pago? É o que está lá na campanha do Facebook e tal. Você vê lá os caras e tal. Clicou, veio 1. Clicou, veio 2, converte. Vai convertendo. Quantos clientes potenciais veio? Veio 10. Só que 3 compraram. E os outros 7, você pagou para isso? Você joga fora? Não. Por algum motivo eles clicaram, certo? Então, esses 7 vão se tornando 100. Esses 100 vão se tornando 200 daqui a um tempo. Né? E aí existe uma coisa chamada que é farm sales, que é a recuperação de base. O que é isso? A gente faz uma recuperação de base. Nós, não franqueado. A gente pega e faz um webinário. Chama todo mundo e vamos lá. Pessoal, vou te mostrar agora como é que funciona, por exemplo, transformação digital com vocês, tal. E a gente, por exemplo, no final do podcast, faz um convite. E essa galera, todos aí que estão assistindo a gente, abre uma oferta para eles, eles clicam converte. Aí desses caras, sei lá, desses 300, 10 compram. E desses 10, sei lá, 5 clientes era teu. Aí o Wagner vai me ligar, ô Brunão, entrou aqui, cara, mas eu vi que só teve 5 leads hoje e entrou 5 leads hoje, como assim? Não, cara, isso foi recuperação de base, quem fez é a Talgor. Aumentou teu lucro aí? Aumentou, de forma automática. Por isso que a gente fala que a gente é uma franquia automática. Por quê? Porque você reaproveita as bases de clientes, porque você pagou por isso, cara. Você está pagando. Se a gente fazer uma campanha agora aqui, vai rodar, pagar para o YouTube, vai trazer 1000 leads. Se você vender desses 1000 leads, sei lá, 100 cursos de como fazer um podcast, você vai jogar fora os 900 leads que você conseguiu? Não, né? Você vai fazer alguma coisa, sei lá. Cara, como montar uma mini estrutura de podcast com uma câmera, não sei o quê. Com seu celular. Com seu celular, boa. Com seu celular. Só que com valor, em vez de pagar o curso de R$1.000, sei lá, você vai cobrar 100. Mas pelo menos você não jogou dinheiro fora. Quanto é que custou o lead? O lead custou R$20. Se tu concorda comigo, se tu cobrar R$49,90, já se pagou o lead? Ó, perfeito. Pronto, acabou, cara. Então, ou seja, às vezes não é querer o dinheiro, mas é pagar o teu custo que você está fazendo. Mas isso é inteligência comercial, isso é inteligência de marketing, que é o que a Talgor faz para o franqueado, entendeu? Hoje, para você ter isso aí, você vai pagar no mínimo 6 mil por mês para uma empresa de marketing. Agora, imagina, hoje nós temos aí mais 100 franqueados. Né? Então, ou seja, o cara tem esse processo bem definido para ele. E aí, por isso que a gente acaba ganhando nesse processo com ele, porque ele cada vez mais ele percebe que precisa da franqueadora. Perfeito. Toda companhia tem os seus, vamos dizer assim, pessoas que nem tu falou, pessoas que não persistem, né? Uhum. Que nem tu falou, acho que tu dá 3 meses para a pessoa aprender. Nesse caminho, muitas pessoas desistiram? Não, graças a Deus hoje a gente conseguiu. Porque assim, ó, como a gente faz esse processo de 3 meses, eu vou dizer assim, ó, quanto é que você ganha, Wagner? 15 mil, legal. 15 mil líquido. Eu vou fazer um processo onde eu te mostro um cálculo dizendo assim, ó, 15 mil. Concorda comigo que se eu vender 15 clientes, eu consigo 15 mil? Então, meu ticket médio é 3.600. Então, né, para ter todo o sistema é 3.600. Para ter 1, 2, vai diminuindo. Uhum. Então, se eu vender 15 clientes de R$1.000, né, eu tenho que pelo menos fechar 5 por mês. Uhum. Então, qual é o meu trabalho para chegar a esses 5 por mês? Aí, nós, Talgor, né, do marketing, etc. e tal, as vendas, faz todo o cálculo necessário para conseguir esses 15 clientes para você. Então, a gente entrega para você já funcional. Ó, cara, continua, pelo amor de Deus. E o franqueado, ele investe no marketing. Ele que vai pagar o marketing. Então, por exemplo, cara, quanto custa o marketing? Pode investir 1.000. Quanto é que é cada lead? Lead é R$20. Se o lead, né, que é o cara que cadastra lá, custa R$20, R$1.000 dá quantos leads? 50. Uhum.
Então, nos primeiros 50 leads, se converter 5, são 10%. Então, ou seja, a minha meta é qual? 10%. Tu não acha plausível conseguir 10%? Não é difícil, porque, cara, vem cá. Tem 50 gente ali batendo na tua porta querendo fazer o podcast. Certo? Por que eles vão embora? Por 2 motivos. Ou o preço é ruim, ou o lugar, a estrutura não foi boa, certo? Perfeito. Cara, tu acha que 50 pessoas vão aqui, depois de olhar tua propaganda, depois de olhar teus vídeos, depois de olhar isso aqui e dizer assim, não quero? No máximo vai ser porque a objeção principal é o quê? Preço. E a gente consegue bater isso. Perfeito. Entendeu? E agora eu vou fazer uma pergunta, porque eu construí uma empresa, né, com 20 anos de credibilidade, que eu acho que isso é o principal, né? Eu acho que sempre que a gente vai eu acho que eu sempre falo que o meu maior patrimônio é a minha assinatura. Eu acho que, né, você poder assinar, você poder sair por aí de cabeça erguida, com credibilidade, empresas com 5, 10, 15, que nem a sua com 20 anos, já se mostrou como uma empresa de sucesso. Mais de 100 franqueados, pessoas que estão aí prosperando nas suas áreas. E o mais legal que eu achei do teu negócio também é que o franqueado, ele prospera, mas ele prospera auxiliando outras pessoas a prosperar. Claro. É através da prosperidade das empresas. Então, eu acho que isso é muito bacana, porque existem muitas empresas que tu cresce, às vezes, não na prosperidade de ninguém. Sim, na falha dos outros. Ou sei lá, construindo algo que foi desconstruído. Exato. Então, acho que é muito legal. Uma empresa que tem prosperidade em toda a sua raiz até o final. Qual o segredo da Talgor? Cara, então, o segredo da Talgor... Para ter todo esse sucesso aí, 100 franqueados, 20 anos. O nome Talgor, então o pessoal fala assim, cara, o que é Talgor, né? Tal significa trabalho, que é um T, sabe T da grego? Se procurar no Google, T é um trabalho. Gor é de algoritmo. Então, assim, o objetivo nosso é bem isso, desde o início da concepção, é trazer tal colaboração, que é trabalho, trabalhar junto, né? Colaboração, né? Melhoria com base de algoritmo, que algoritmo é o que faz sistemas. Então, eu já venho trabalhando sempre a questão de gestão de conhecimento, etc. O segredo da Talgor é persistência, processo, método, pessoas, investimento e tecnologia. Então, você virou franqueado agora, o pessoal fala assim, Bruno, o que você faz com o dinheiro do franqueado? Cara, eu pego o teu dinheiro, de cara eu contrato mais pessoas, eu aumento mais a estrutura no sentido de dar mais suporte, né? Segundo, eu vou desenvolver mais inovação tecnológica, porque hoje nós temos 6 sistemas, estamos indo para mais 2 sistemas, né? Então seja 8. E o melhor, cara, o que você prefere? Você prefere pegar lá, por exemplo, dá um exemplo lá. Você prefere pegar 100 mil reais, começar do zero, trabalhar com sistemas, enfim, etc., contratar programador, enfim, trabalhar numa área de tecnologia, numa área que você nem conhece, né, etc., mas, ou não, ou você prefere pegar teu dinheiro e entrar num grupo, onde tem pessoas, profissionais, estrutura, outras empresas por trás, como já falei, a Full Sales, que é a Vimotion, que é uma empresa de marketing que a gente contratou também para fazer tudo isso, sabendo assim, cara, eu tenho um puta suporte, estou entrando como sócio, por isso que eu falo sócio, né? E ao mesmo tempo vendo o negócio rodar e aprendendo com a gente. Cara, se eu tivesse isso quando eu tinha 14 anos, eu estaria até hoje lá. E é isso que eu sempre quis. E eu nunca vi. Eu sempre vejo a palavra seguinte, ó, franqueador, só quem ganha é o franqueador. E, cara, no meu caso, quando eu digo que eu tenho um franqueado que fatura 22 milhões e ele me paga nem 5% do que ele fatura, eu acho que é o contrário, né? Eu acho que é o franqueado que tem mais sucesso no meu caso. Sim. Entendeu? Então é exatamente isso. E não me importo. Eu até fico feliz. Assim, cara, que bom que hoje o meu negócio faz com que você tenha muito dinheiro. E não é um só, né? Ao total, já tive mais de 150. Mas o que aconteceu com os outros franqueados? Não aproveitaram. Não, realmente, a gente foi tirando, foi renovando, o cara não fez acontecer, entendeu? Não, por isso, persistência, né? Por isso que agora eu digo o seguinte, ó, o nosso modelo é anti-procrastinador. Por quê? Cara, tu investe, tu entra comigo, eu tô te dando o modelo, tá aqui, pronto. Né? Agora roda. É só rodar, continua, cara, só continua. Se tu não continuar, desculpa, o selo de competência não tá na franqueadora, tá em você. Perfeito. É simples assim. Legal. Agora falando do Bruno.
Claro. Eu queria saber, Bruno, qual que é o teu porquê? Ai. Qual que é o teu porquê? O que que te motiva? O que que faz o Bruno acordar cedo? O que que faz o Bruno fazer a Talgor prosperar? O Bruno? O que que faz o Bruno Boa pergunta. Levantar todo dia cedo? Boa pergunta. Cara, se você tivesse perguntado alguns anos atrás, eu teria uma resposta diferente, né? Mas hoje eu vou dizer que são a minha família, né? Hoje eu levanto cedo por causa da minha família. Meu filho, eu tenho um filho de 1 ano e 7 meses, tenho um outro de 11 anos e outro, né, de 8. Inclusive, que é o Bernardo, Vicente e o Juan, com o Henri, né? E para minha família, minha esposa, né, que está comigo aí, parceiraça, inclusive ela é head senior da operação, né? Então, assim, é por eles, né? Acho que, assim, primeira coisa por eles, né? E é óbvio que é o segundo ponto, quando eu comecei a decidir a montar a Talgor como uma franquia pelos meus franqueados. Então, cara, eu já fiz muita coisa com meus franqueados. Eu vou te falar até a verdade. Teve uma situação que eu quase vendi a Talgor. Falei assim, cara, tô indo embora, tô cansado. Aqui, ó, cara, ganhei uma grana no meu bolso, tava com, sei lá, não me lembro se era 2 milhões no meu bolso, não me recordo. Né? Tava com uma grana boa. Quer saber, meu? O cara me ofereceu uma grana lá, quase que eu saí. Quase que eu entreguei. Toma aqui e fui embora. Sabe o que eu fiz? Fiz uma reunião com meus franqueados, na época, né? Chamei eles todos, conversei com eles e eles falaram o seguinte para mim. Cara, se tu sair, eu tô indo embora. Pode fazer o que quiser, cara, eu ganho hoje 150 mil Velais por mês com tua franquia, eu tô indo embora. Cara, eu chorei pra caralho naquele dia, parecia um bebê, né? Eu falei, puta merda, cara. E eu percebi o quanto a Talgor não era só a estrutura, mas era o Bruno Velaz. Então eu percebi que muita gente estava lá por causa de mim, por causa das mudanças que eu fiz, das melhorias que eu fiz, de tudo que eu trouxe para eles. Então, a segunda é pelos franqueados, que acreditaram em mim, inclusive insistiram que eu ficasse. Então, por eles, né? E terceiro, por um mundo melhor. Então, hoje eu tenho um projeto, não vou fazer propaganda aqui, mas eu tenho um projeto meu humanitário, enfim, etc., que eu trabalho muito para dar continuidade e crescer cada vez mais. Então, tem uma coisa minha que eu quero fazer. Cara, quem sabe, né? Não vou chegar... Né? Eu tenho que mirar longe, né? Como dizer, eu tenho que mirar as estrelas para acertar a lua, né? É isso que falam, né? Então, mas eu quero ser um Bill Gates da vida, que o cara lá faz um projeto lá na África, um lugar lá, por exemplo, colocando saneamento básico, que é uma coisa impossível, essas coisas, sabe? Sabe, ser mais, muito mais do que um legado, não só para a família, para todo mundo, mas dizer assim, pô, olha só, esse cara foi lá tratar e construiu isso pro nosso Brasil, pro nosso mundo, enfim, entendeu? Pensando nisso. Que legal. Perfeito. Bruno, eu sempre partindo aqui pro finaleiro aqui do podcast. Claro, beleza. Sempre faço a pergunta para todos os empresários que estão aqui, né? Qual conselho tu daria para quem quer iniciar um negócio próprio ou quem já tem um negócio próprio e tá ali um negócio parado, não tá indo para frente? Qual conselho tu daria para essas pessoas? São duas perguntas, né? Para quem quer iniciar um negócio próprio, qual conselho tu daria? E para quem já tem um negócio próprio e tá parado ali? Bom, vamos lá. Para quem quer começar um negócio próprio, vê o valor que você tem de dinheiro, primeira coisa. Vê como você se enxerga em 6 meses, como você quer se enxergar em 1 ano e como você quer se enxergar em 3 anos. E em cima desse planejamento, faça um planejamento, fluxo de caixa, enfim, assim, bem a grosso modo, assim, tal. Feito isso, você vai verificar se vale a pena ou não fazer esse novo negócio ou procurar um modelo de franquia. Tá? Então, ser bem franco. Porque às vezes, por exemplo, eu quero... Né, como eu já comentei, né? Tem coisas que, de repente, você pode tocar sozinho e não ter uma franquia. Mas, se você não tem experiência em negócios, aqui, eu tenho dinheiro, quero investir, faça o Empretec do Sebrae. É muito bom, é uma imersão que vai te dar um choque de realidade, tá? Cara, empreender é comigo ou não. Então, ponto. Vai pro Sebrae, vai lá no Sebrae, pede Empretec, quero fazer Empretec, o Bruno Velaz, né, falou para mim lá, vai em Porto Alegre, fala assim, Porto Alegre, enfim, né, todo lugar que tiver aí, né, vai lá no Sebrae, pede Empretec, ponto, tá? Quebra o teu negócio, primeira coisa. Segundo, agora a questão de quem tem o negócio. Cara, são 2 coisas que mantêm uma empresa, vendas e fluxo de caixa. Então, analisa teu negócio e vê qual está o furo das tuas vendas, o que está acontecendo. E assim, vendas é processo, método pessoal, processo. Então, no momento que você tentar descobrir o que está acontecendo de errado, aí você vai começar a melhorar, começar a fazer o processo de vendas e aí aumentar. E verificar o que você precisa fazer no teu fluxo de caixa. Porque senão, cara,
É assim, você pode ter uma empresa fadada ao insucesso, no outro mês, focado em vendas, você pode ter uma empresa milionária. É fato, né? Só focando em vendas. Ah, mas eu não conheço nada de vendas. Então, cara, procura aí vendas e alta performance, vendas no A1, Closer, SDR, marketing digital, todas essas coisas aí. Cara, eu já vi empresa quase fechando as portas, né, que implantou marketing digital, implantou pré-vendas, implantou a parte de Closer, que é o cara que faz a fechamento, e saiu de menos XXX para positivo 200 mil num dia para o outro. Então, assim, muda, tá? Perfeito. E várias dicas sensacionais. Essa do como é que é? Empretec. Eu não sabia. Baita dica, hein, pra quem tá aí. Empretec. Cara, o Sebrae entrega muitas coisas, Sebrae né? entrega muito, eles dão cursos gratuitos também, que tá online lá. Então... Tem consultoria, eu já fui consultor do Sebrae, é muito bom. Tipo assim, você chega lá com um negócio e diz, cara, eu quero montar não sei o que. Ele te... Na verdade, se tu for agora na internet e procurar como abrir um negócio de churros, vai ter. Como abrir não sei o que franquia, vai ter. Vai ter, tem tudo online. Agora, cara, não gosto online e tal. Cara, vai no Sebrae e procura o curso Empretec. Vai mudar a tua mente. Ela faz você entender que você é o grande problema da empresa. O que é o problema? Por exemplo, eu tive sócios que não deu certo. Aí eu pergunto, o sócio, por exemplo, foi problema do sócio ou problema meu? Aí todo mundo vai dizer, teu sócio, né? Não, o problema foi meu. Eu que escolhi errado o meu sócio. Sim. Eu peguei um funcionário, o funcionário foi lá e saiu fora e botou no pau. O problema foi o funcionário ou eu? Não, fui eu, cara. Eu que selecionei errado. Eu que selecionei o funcionário errado. Eu que confiei demais nele. E ponto final, cara. Daí tu vai perceber que quando você começar a parar de minimizar e começar a ver o que você errou para não repetir, e menos desculpa, mais ação, você vai perceber que as coisas vão melhorar. Pode ter certeza. Extraordinário. Bruno, sabe que eu tenho visto aqui empresários que vêm aqui, eles têm praticamente todas as fases do negócio muito bem estruturadas, gestão, tudo, mas isso aqui serve, que agora eu vou falar um pouquinho do Estúdio Garras aqui. As pessoas não investem em marketing. Uhum. E o marketing hoje é tudo, né? Uhum. Vendas. Você falou vendas. Né? Onde é que as pessoas vão te enxergar? Estão ligados. O vendas precisa de um lead qualificado. Então, ou seja, por que o pessoal bota em shopping? Ou, por exemplo, roupa, etc. Porque vai um lead qualificado. O cara vai lá, vai estar caminhando. Sim. Ops, vem cá, o capítulo. Então, ou seja, por isso que shopping, né, dá certo em questão de alguns empreendimentos. Então, o marketing digital é tudo, cara. O marketing digital, se você hoje começa, vai indo, traz lead qualificado, vai para o processo de vendas. Aí, vendas é outro processo. O marketing é um processo, faz total ligação com vendas, né? E sim, o marketing digital, cara, envolve toda essa questão dessa estrutura que está aqui, por exemplo. Eu já investi horrores, está lá guardado. Hoje eu não quero nem saber. Prefiro terceirizado que de ficar tendo um profissional lá fazendo o processo todo. Agora o Estúdio Garras aqui agora, vocês que estão aí ouvindo, nós estamos fazendo agora Reels, né? Nós estamos indo às empresas, né? Fazendo captação, né? de vídeo com um drone e tudo, para fazer um vídeo de alta performance, né? Para que você consiga colocar aí para atrair novos clientes. Então isso é muito bacana. Para a gente encerrar, Bruno, eu queria que tu desse uma dica para nós. Com certeza, uma pessoa com esse gabarito que tu tem algum livro ou alguns livros que tu leu que fez alguma diferença ou que te ajudou em alguma hora na área da mentalidade, de prosperidade. Qual a dica aí de livros que tu poderia dar para o pessoal aí ler? Cara, eu poderia falar muitos livros, mas assim, se você está com um problema e aí tu quer resolver, eu acho que, assim, de novo, você tá com problema, todo mundo tem problema de dinheiro, né? No sentido das empresas e tal, assim, cara, dois livros, vai. 2 livros, eu acho, para vocês entenderem, para depois poderem desarmar. Primeiro ponto é A Única Coisa, bem bacana, pode procurar, A Única Coisa. Por quê? Porque ele te ensina a entender o que, se tu for escolher hoje, assim, vamos lá, tá acabando o mundo, você tem que sair correndo. Você tem que pegar o quê? A única coisa que é importante para você agora, o que você faz? Se tiver teu filho aqui, o que você faz? Que bacana. Você pega o filho, acabou, vai embora. Não sabia. Então, então, ele te traz a mentalidade no perfil no dia a dia, no perfil de trabalho, de empresa. Se tu fosse escolher tudo que tem que fazer na empresa, tem um monte de coisa, cara, mas foca a única coisa que vai dar resultado agora. Então, ele baseia assim, a única coisa, é uma tela vermelha, se puder procurar no Google, pode procurar que vai achar aí e vai compartilhar. A outra que eu vou te falar é a Bíblia, né, de vendas. Cara,
tudo que eu falei hoje sobre, né, questão de marketing digital, questão de pré-venda, ICP, qualificar teu lead. Por exemplo, muita gente quer vender e nem sabe qual é o lead, cara. Quer ver um exemplo? Por exemplo, qual foi hoje... Falei marketing digital que você falou. Qual é o vídeo que mais dá certo hoje nas nossas campanhas de franquia? Sabe qual é? Eu já mudei todas as vezes. Daí eu troco a porcaria do vídeo e dá merda. Só qual vídeo? É um vídeo que tá eu aqui, a minha esposa do lado e o meu neném atrás. Mas sabe o que eu falo? Eu falo para você, falo assim, ó. Você empresário, futuro empresário, que quer montar um negócio que tem em torno de X mil reais e está procurando recorrência no teu bolso todo mês, escalabilidade, quer qualidade de vida e principalmente liberdade geográfica, eu posso te mostrar uma franquia que vale a pena para você. Tu viu que eu falei 3, 4 dores, mostrei minha família e mostrei meu bebê. É o que mais converte. Aí por quê? Cara, porque são as pessoas que querem isso, cara. Exato. São as pessoas que... E se eu sou solteiro, o cara vai... Claro, porra, eu quero qualidade de vida. Pelo menos qualidade de vida, sei lá, eu quero ficar solteiro na praia sozinho, lá com o notebook, lá 1 hora por dia. Viajar. Exato, viajar. Então é isso. A mesma situação, né, de você estar sabendo quem é que você vai pegar. Então, marketing digital, vendas, Bíblia, tudo mais, vai te ensinar. E a única coisa vai te explicar exatamente o que você tem que focar. Porque daqui a pouco não é vendas. Daqui a pouco é outro problema operacional que você está tendo, não tem nada a ver, né? Sim. Entendeu? Então são esses 2 livros. Esse aqui, a única coisa está aqui. Olha só, achei legal a frase. O foco pode trazer resultados extraordinários para a sua vida. Muito legal. E o outro é a Bíblia? A Bíblia de Vendas. A Bíblia de que Vendas. É fantástico, cara. O Eric depois aqui na edição vai colocar aqui embaixo aqui os livros, né? Para o pessoal, a capa, o pessoal ver. Então isso é muito, muito bacana. E aí tem várias ali. Tem o hiperfoco, que daí vai pela parte do foco, né? Tem a única coisa, depois tu vai pro hiperfoco, que é o livro amarelo também, muito bom. Se tu começar a ver, por exemplo, assim, quero na área de vendas, quero me comunicar melhor, ler um livro também que é como fazer as pessoas, como fazer e influenciar pessoas. Como fazer amigos e influenciar pessoas? Ótimos também, esse aí. Tem duas versões, agora me esqueci, mas esse também. Ótimo. Também tem tudo a ver com vendas, no sentido, né? E negociação de atrito, quem trabalha com financeiro é bom pra caramba, porque tem que fazer negociação, né? Sim. Então é legal. Mas é isso, o conhecimento tá aí, né? Só ir atrás, né? É só ir atrás, cara. Bruno, qual é a dica? Queria que tu deixasse assim as tuas considerações finais aí, né? A câmera tá aí, tá à tua disposição aí. Cara, bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite aqui, né? Do podcast, cara, fantástico. Esse aqui só é uma das primeiras vezes que a gente começou essa parceria aqui. Cara, adorei o convite. E para você que está procurando um negócio, para você que quer pegar empreender, vou repetir, né? Vocês hoje avaliem bem o que vocês querem fazer. O modelo de franquia é muito bom. Existem várias franquias no mercado que vocês podem estar avaliando, né? E sempre procurem estar informados para tomar uma melhor decisão. É isso. Que legal. Bruno, queria agradecer aqui a tua presença aqui, as dicas fantásticas, né, que tu deu aqui, porque o Pode Prosperar justamente ele é um podcast voltado ao empreendedorismo, né, tanto que hoje o Pode Prosperar é o maior podcast de empreendedorismo do sul do Brasil. Show. Né, então aqui Santa Catarina, Rio Grande do Sul, nós estamos aqui liderando e com certeza as dicas que tu deu, né, para quem já tem um negócio próprio, né, para quem quer iniciar um negócio próprio, o modelo de franquia, né, que os riscos são muito menores, não que não existam, né, que a gente falou, acho muito legal. A tua transparência aqui foi algo que me chamou muita atenção. Em nenhum momento tu diz assim que alguém vai investir, vai ganhar o dinheiro. Não. Vai tocar, vai fazer a tua parte. Só existe menos riscos e mais riscos. Exato, isso aí. Então, queria agradecer de coração, queria desejar prosperidade, né, nos teus negócios, aos teus franqueados e também aos que são assessorados pelos teus franqueados, isso é legal. Então, é uma cadeia de prosperidade muito longa aí na Talgor. E desejar a ti e a tua família lá, né, um sucesso, né, e que vocês consigam viajar bastante, curtir a vida. Que eu acho que isso é importante. Fundamental. E não adianta ter empresário aí que só baixa a cabeça e trabalha, tem muito dinheiro na conta, mas não tem tempo, não tem prosperidade, né? Tem prosperidade só na conta bancária. E nas outras áreas da vida não tem. Então isso eu acho muito bacana que tu falaste também, que é qualidade de vida. Qualidade de vida principal, cara. A gente, inclusive, a primeira imagem que a gente mostra na franquia é um cara de uma família
do lado, assim, com o posto tal, aqui. Como fosse fazer um podcast do lado aqui, a família do lado. O outro cara aqui sentado na frente da praia. Por quê? Por que a gente usa os primeiros slides na franquia? Porque é o que a gente quer trazer para eles. Sim. É isso que a gente quer trazer. Essa é a nossa promessa, entendeu? Estilo então não adianta de só trazer, eu tenho dinheiro lá no final das contas, mas o que isso... Lembra que eu te perguntei, o que você quer com um novo negócio? A gente pergunta, o que você quer com esse novo negócio? Tem cara que entra lá, tem 3, 4 investimentos, daí a gente pergunta, cara, o que você quer com esse novo negócio? Tem cara que fala, cara, eu só quero rentabilidade aqui, porque depois eu vou usar isso aqui para pagar a faculdade da minha filha. Já teve, cara, é mesmo, quer pagar a faculdade da minha filha. Mas hoje você não consegue? Não, consigo, mas eu quero pegar esse negócio para pagar a faculdade da minha filha. Gostei. É um objetivo, não é? Pô, a faculdade não tá barato, cara. A faculdade hoje, olha, dependendo da situação, eu não sei como é que tá antigamente, mas na minha época, cara, eu pagava 2, 3 mil por mês lá no Unicinos aqui, cara. Se eu for fazer o cálculo, eu até me desespero. Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez pela audiência. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí com alguém que você queira, que tem esses conhecimentos também, que o Bruno Velaz aqui nos compartilhou. Muito obrigado a todos. Né? E não sei se você está vendo esse vídeo de manhã, de tarde ou à noite. Né? Muita prosperidade para você, a sua família e os seus negócios também. Forte abraço a todos. Vamos botar na câmera do meio aqui. Bruno, vamos dar um tchauzinho pessoal lá. Tchau, pessoal. Abraço, até mais. Sucesso.